Oi, gente, tudo bem? Olha, eu estou aqui com um convidado especial, o pastor Pedro Estrela. Mas antes do pastor, tem o esposo, o amigo, o pai, o filho de Deus. E eu me lembro muito bem que assim, foi um presente de Deus ter lhe conhecido, pastor. A gente estava atrás de uma pessoa aqui na igreja que falasse sobre graça e tivesse assim a nossa cara, porque não é que seja um assunto difícil, mas é porque as pessoas complicam o que é simples. E eu me lembro que o Lucas comentou no seu nome e assim, foi um dos primeiros contatos, só que a gente teve antes, mas é um prazer estar aqui conversando e aquele papo de abrir o coração. E muito obrigado pela sua presença aqui, Pedro. Eu que agradeço, pastor. Para mim, uma honra, um privilégio estar aqui na CC Videira, que me inspira, já considero assim a minha casa. E estar aqui com o senhor sempre uma honra, um privilégio. E feliz da gente ter a oportunidade aqui de ter esse papo e com certeza edificar a vida de muitas pessoas, né? Com certeza. E eu quero começar logo naquilo que é forte, Sim. naquilo que é o seu coração. Lógico, a gente conversasse qualquer assunto aqui, você deitaria e rolaria aí, com certeza. Graça. O que é que o pessoal complica e o que é que a gente precisa simplificar naquilo que Jesus Cristo é a pessoa dele? É verdade. Eu falo que uma das formas que o diabo trabalha para que certos assuntos sejam resistidos na igreja ou não sejam falados ou ensinados é produzindo exageros extremos, né? Então a gente vê isso se aplicando a vários temas. No que diz respeito aos dons espirituais, a questão Verdade. de prosperidade ou suprimento financeiro, e a questão da graça não é diferente. Então, na verdade, a graça não é um assunto da teologia, a graça não é um tema doutrinário, a graça é uma pessoa, a graça é Cristo. Então, falar sobre a graça, o evangelho da graça, nada mais é do que falar sobre Cristo, pregar sobre Cristo, que deve ser o centro da mensagem, o centro da edificação da igreja. Então, de forma muito simples, a graça é uma pessoa, a graça é Cristo Jesus. Muito bom. E é nessa perspectiva dos dois extremos, Sim. né? Do tudo pode, nada pode, tudo pela graça, nada é pela graça. O que é que você tem a dizer sobre isso? Né? E aí essa linha, né, que a gente vai percebendo de extremos e exageros vão produzindo algumas confusões. Muito bom. Na verdade, a gente Verdade. percebe que há muitos entendimentos equivocados a respeito da graça no geral na vida da igreja. E esse é um encargo assim que eu tenho no meu coração, de ensinar sobre isso, pregar sobre isso para que haja luz, para que haja clareza, né, para que as escamas sejam removidas dos olhos. A gente escuta muito em que a mensagem da graça gera libertinagem, Isso. ou que a mensagem Outro da extremo, graça gera uma vida torta, né? Mas, na verdade, Paulo diz que porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, o contrário seria verdadeiro. Quanto mais vivemos uma vida debaixo do legalismo, do jugo da lei, tenho que seguir essa regra. mais força o pecado terá. Então, aquele Verdade. que vive confiando no favor divino, no favor imerecido, nessa graça que é justificadora, mas também é santificadora, esse é aquele que experimenta vitória sobre o pecado. Esse é aquele que o pecado não mais o domina e não mais o escraviza, né? Muito Paulo bom, diz que a força do pecado não é a bondade de Deus. A força do pecado não é a graça de Deus. A força do pecado é a lei. Ou seja, quanto mais debaixo da lei nós vivemos, mais o pecado terá força na nossa vida. E quanto mais da graça nós desfrutamos, mais santidade, mais vitória sobre o pecado a gente experimenta. Excelente, muito bom. Algo que eu digo sempre que, e aí puxando para outro assunto, eu digo, quando eu sento na mesa, almoçar, tomar café,
e o assunto é igreja. Eu disse assim, então, o pastor é de igreja. Não é que seja, né? Tem pastores que têm um chamado para pregar, Sim. tem pastores que têm mas não tem aquele chamado para estar na frente de uma igreja, liderar uma igreja. Eu vejo brilho nos olhos quando a gente fala de igreja. Igreja para você, uma igreja saudável, uma igreja vibrante. Qual a igreja da cidade de Belo Horizonte? A nossa igreja é minha igreja na cidade. Então, se eu for para Belo Horizonte. Se eu for Com para Belo Horizonte. É a sua igreja na cidade de Belo Horizonte. Então tá Isso bom. aí. Gente, só para vocês confundirem a cabeça, é o nome da igreja do meu amigo, da minha igreja, lá em Belo Horizonte, minha igreja na cidade. Na cidade. Então pronto, falar sobre igreja saudável, igreja influência. O que tem no seu coração? Igreja é algo que eu amo, né? A igreja local. Eu sei disso. Está nos seus olhos. Tem coisa que só acontece na igreja, não é isso? Essa frase eu conheço. De quem será essa frase? Mas eu pastorei desde os 19 anos de idade, né? Então esse ano eu estou completando 15 anos pastoreando igreja local. E a igreja é essa comunidade, né, de pessoas que amam Jesus, essa igreja que ama esse ambiente da presença de Deus. Eu creio que o nosso alvo não tem que ser uma igreja perfeita, mas uma igreja saudável. Muito bom. E essa igreja saudável é essa igreja que está imersa nesse ambiente do mover de Deus, presença de Deus, mas ama pessoas, serve pessoas, e Cristo é o centro dela. Nós cantamos sobre Cristo, pregamos sobre Cristo, ensinamos sobre Cristo, tudo é em função dele, porque ele é o centro da edificação. Você passou por um processo agora, né, Pedro? E a gente acompanhou, a gente orou junto, conversamos bastante quando a gente fala de mudanças, né? O seu foi uma mudança de um né? Não é que sobre certo e errado, e você comentava muito bem, é uma questão de visão. Quando a gente fala de igreja saudável, e aí, o que fez você, não é, estar hoje na frente de uma igreja? Assim, essa aqui é a minha visão, isso aqui é a minha paixão. Quando a gente entra na sua igreja, o que a gente pode identificar assim? É essa a nossa identidade. Sim, eu percebi que nesse processo de transição, nós estávamos edificando uma igreja dentro de outra igreja, né? Então a gente percebeu que tinha chegado o tempo dessa estação mesmo, de mudança e de darmos esse passo nessa transição. E que foi muito saudável. Isso. Né? E foi um testemunho assim maravilhoso. E eu percebi que o Senhor estava nos chamando para originar algo. Né? Nós começamos há 15 anos atrás num bairro, um bairro de Belo Horizonte chamado Venda Nova, que é bem populoso. E nessas mudanças de transição, nós estávamos nos tornando uma igreja não apenas para um bairro, mas uma igreja realmente para a cidade. E hoje, né, a igreja acaba tendo até uma expressão além da cidade, né, rompendo com as fronteiras da cidade. Mas foi muito a questão de discernir o tempo. Né? A Bíblia fala que nós devemos pedir a Deus um coração sábio para aprender a contar os nossos dias, para dar a resposta que Deus espera de nós. Então, nessa estação específica, e é claro, um alinhamento assim de condições, nós percebemos que era necessário dar esse passo. E um testemunho, assim, algo que fez muita diferença mesmo no meu ministério pessoal e na nossa igreja local, foi a mentoria 360. Olha aí, gente. Olha aí, gente, eu não toquei, não foi ele que tocou, viu, no assunto, viu? Mas eu ia falar. E é algo que eu recomendo, né, para muitos colegas pastores, porque fez muita diferença. Fez tanta diferença que eu quis fazer a mentoria 2 vezes, né? Fez, é? E realmente foi um divisor de águas, porque nós tínhamos chegado até um determinado, vamos dizer assim, estágio, e como que fez diferença para a gente conseguir romper algumas barreiras e a igreja permanecer saudável, né? Porque eu falo, pastor, que nós estamos sempre reaprendendo a ser igreja. Um ponto que eu ia tocar, que eu vejo muito na sua vida, é a abertura de aprender, que é uma característica de líderes que despontam,
Né? E voltando para a Igreja 360, que também é a minha paixão de ver igreja saudável, líderes saudáveis, você pode pontuar especificamente assim, isso aqui eu vi lá, isso aqui mudou a minha mentalidade, isso aqui fez com que a igreja crescesse? Muita coisa. A gente vai ficar o podcast todo aqui, né? Pela primeira matéria, você já fica o primeiro encontro, né? O tema de visão, você já fica impactado, né? Como construir uma visão? Tudo começa com essa igreja que quando você fecha os olhos, você enxerga. A gente começa exatamente com essa dinâmica, né? Exatamente. Então, um spoilerzinho aí para quem está acompanhando. Com certeza. Então, tudo é a partir dessa visão. Como construir a visão, perceber a igreja, estabelecer uma cultura, né? Porque a cultura não é necessariamente algo que a gente vê, mas está por detrás de tudo aquilo que a gente faz. Não percebe, mas ela existe. Exatamente. É o que traz sustentação. Como que um pastor pode estabelecer uma cultura saudável na igreja local? Mas formação de liderança, a questão de trabalhar as diferentes gerações. Uma igreja saudável, uma igreja que toca as diferentes gerações, ela sabe falar as diferentes linguagens, né? Eu falo que cada tipo de peixe tem um tipo de isca. Então, uma igreja saudável ela consegue tocar, né, nas diferentes gerações. Agora, algo que é vital, fundamental e que, infelizmente, muitos pastores e líderes não percebem, que é a questão da organização, da gestão. Né? Uma igreja também saudável, além de ser um testemunho maravilhoso, Deus ele pode derramar mais, fazer mais, porque nós nos preparamos para o crescimento que certamente está no coração dele para enviar. Então, assim, foram temas, eu poderia falar muitos outros aqui, que foram vitais. E é maravilhoso porque não é só o pastor sênior com a sua esposa que está ali recebendo essa influência, mas a equipe toda. Então, todos estão tendo essa renovação da mente e absorvendo daquele ambiente inspirador, realmente faz muita diferença. Eu digo que Deus nos dê esse presente, né, Pedro? Sempre a gente está ali na mentoria, eu sempre conto a história, como é que começou essa mentoria. No começo bem da 2020, né? Quando a gente estava ali na pandemia, eu e o Lucas em casa, e já era algo que a gente estava pensando e surgiu ali a mentoria. O que eu vejo, você falou muito certo, assim, na sua vida, na igreja, na sua mentalidade, como ajudou você a florescer cada vez mais, coisas que você já sabia, né? Já estavam ali, mas fez com que chaves fossem abertas e um entendimento maior ampliasse. O que eu vejo é a falta de... E a palavra é essa, assim, de líderes que não, e a palavra é essa, não querem aprender. Não buscam aprender. Não estão abertos a aprender. Eu acabei de chegar de mais uma viagem onde eu fui aprender. Sim. Sentar. 2 dias sentados. E aí eu pergunto, né, Pedro? O que faz um líder querer aprender e o que faz um líder não estar aberto a aprender? Existe resposta para isso? Eu falo que é um dos traços que a gente tem que perceber num líder, até para levantarmos líderes, né, na nossa equipe, é ter esse coração ensinável, né? Esse coração disposto realmente a aprender. O John Maxwell ele fala que um líder se torna uma tampa. Se o pastor quer que a igreja cresça, ele precisa crescer primeiro. Se um líder de GC quer que um GC cresça, ele precisa crescer primeiro. Sim. Porque ele acaba se tornando uma tampa ou para a igreja local ou para os seus liderados. Então, o pastor que quer sempre crescer, aprender, né, seja através de uma mentoria ou de encontros como esse, né, todas as vezes que eu tenho oportunidade, né, de estarmos juntos, Isso. eu já tenho até minhas perguntas anotadas que eu quero fazer, né, e logo aplicar. Através de um livro, através de uma viagem que sempre amplia, né, enriquece, mas é porque ele quer ver a igreja crescer, o ministério. Ou seja, não é para ele, mas é para aquilo que vai acontecer a partir dele, através dele. Então eu sempre tive essa consciência, né?
de querer absorver, mas não é algo para mim, é para o corpo. Não é algo simplesmente que eu vou reter para mim, mas é para abençoar a família de Deus, é para suprir o rebanho que me foi confiado. É aquela expressão que eu gosto, que Paulo fala, que nós devemos ser os dispenseiros fiéis. Ele não anda com a dispensa vazia. Ele sempre tem algo da parte de Deus para compartilhar. Riquezas espirituais para liberar. E isso nós devemos estar abertos para receber do próprio corpo, né? Então, sem dúvidas, essa é uma marca assim, de um líder que avança, que cresce, ele tem essa humildade e esse coração ensinável para aprender. O contrário, o que é que você tem na sua jornada? O que faz um líder a se fechar, faz um líder a dizer assim, ele não diz, mas inconsciente ele diz assim, né? Eu já sei, eu não preciso. O que é que faz? O que é que você, na sua experiência, Pedro? Às vezes não se perceber, não se vê, né? Tem líder que não tem espelho em casa, né? E não se percebe e, consequentemente, ele se fecha porque ele acha que já está pronto, que já chegou lá, né? Que já sabe. Mas eu vejo também o preconceito, né? Um dos assuntos que eu amo ensinar e estudar também é a história da igreja. E na história da igreja a gente percebe o mover de Deus. E geralmente, quando um mover de Deus, né, é startado num lugar, ou numa época, ou numa geração, às vezes essas pessoas que experimentaram desse mover, ou desse jeito de ser igreja, acaba se tornando resistente quando Deus está se movendo de uma outra forma. É como se Deus pudesse só se mover naquela maneira. Então, como Deus está se movendo de uma forma diferente, eu resisto, eu não me abro. E, consequentemente, eu deixo de me enriquecer, né? Uma coisa que foi falada na mentoria que eu nunca esqueço é que o reino de Deus é isso aqui. Mas a nossa igreja local é isso aqui. Ou seja, o reino de Deus é muito maior do que a nossa casa, do que o nosso quintal, do que aquele ambiente em que nós estamos. Então eu creio que é o líder se permitir ser esticado, ser alargado, né? E receber do corpo de Cristo. Por mais que tenha um jeito ou uma característica diferente, tem algo que eu posso absorver e aprender e crescer ali. Quando você fala, e aí, na sua jornada, qual tem sido o seu maior desafio como pastor, como líder? E que a gente pode ajudar outras pessoas. Assim, eu enfrentei isso e eu achei isso como solução. Eu encarei, eu tive essa, mas eu encontrei. O que a gente pode ajudar as pessoas que estão nos vendo aí, nos assistindo, nos ouvindo, né? A minha experiência inicial foi de revitalizar uma igreja. Então, eu comecei a pastorear uma igreja que tinha uns 70 e poucos anos. Eu comecei com 19 anos, né, bem novinho, substituindo um pastor que tinha mais de 70 anos também. Então, foi primeiro aquele desafio de conquistar o reconhecimento das pessoas, elas me permitirem pastoreá-las. Anos, né? E com 19 anos. Sem nenhuma experiência, né? E uma igreja muito pequena. Né? Eu pregava em cultos para 3 pessoas, 5 pessoas. Quando dava avivamento era 20. Né? Mas cada estação foi um desafio diferente. Então, eu gosto sempre de entender que nós estamos realmente sempre reaprendendo a ser igreja. Quando passamos de 100 pessoas, foi uma estação. Eu lembro muito que um dos meus primeiros alvos como pastor, que eu comunicava à igreja, que a gente aplicava a fé nisso, era romper a barreira dos 200, porque a maioria das igrejas que existem não tem mais de 200 membros, né? Então, uma barreira muito importante de ser rompida. Mas cada estação foi um desafio diferente. Hoje, nessa estação, onde eu me tornei pastor de pastores, nós temos campos, temos igrejas que indiretamente também influenciamos, temos uma equipe, né, considerável assim, de pastores e a liderança, né, pulverizada. Né? Hoje o meu maior desafio é liderar através das mãos de outras pessoas. Então é transmitir um coração, é transmitir um DNA. Nós não queremos apenas crescer,
mas qual é o tipo de DNA que está sendo transmitido, né? De conseguir transmitir valores. Pedro, a gente viaja, a gente tem muitos amigos em várias igrejas, nós conhecemos várias igrejas e a gente tem essa mesma experiência, né? O que é que você tem visto? E o que é que você pode ajudar, assim, das igrejas que eu conheço? Eu gostaria, eu oro para que igrejas tenham, para que líderes tenham isso. Uma mensagem aí sobre igreja, liderança, daquilo que você sonha, na sua experiência de conhecer várias igrejas. Muito bom. Eu percebo que hoje no Brasil a gente está desfrutando de um ambiente de muito mover de Deus. Tenho certeza que quem está acompanhando a gente aqui são pessoas de igrejas em cidades diferentes, em contextos diferentes, mas quando você sai da sua casa, vai até o prédio da sua igreja, certamente você passa por muitas igrejas e elas estão cheias de pessoas, né? Verdade. É um tempo de favor sobre nós. Salvação, batismo, igrejas lotadas. Isso não está cheias. acontecendo só em um lugar. Não. Não tem a ver só com um jeito de ser igreja, com uma visão, com um método específico, um modelo, não. É um mover que nós estamos experimentando no país. Se a gente piscar para alguém de forma ungida, a pessoa já converte, né? Verdade. E eu creio que a palavra que está no meu coração é discernir esse tempo, esse ambiente favorável. Paulo diz que temos que trabalhar enquanto é dia, porque quando a noite chegar, e certamente vai chegar no Brasil, nós teremos desafios quanto a isso. Então, o maior patrimônio de uma igreja, o que uma igreja tem de mais precioso é esse ambiente de mover de Deus. Escuta aí, gente. E esse mover pode crescer até o ponto de perdermos o controle de tudo, mas o mover de Deus também pode diminuir. Né? A gente sabe que há contextos de igrejas em determinados países ou continentes que foram palco de avivamento, cenário de mover de Deus, Isso. mas que hoje é um lugar cheio de histórias, lembranças, memórias, mas que não tem mais o mover. E o pastor ou líder que está nos assistindo, ele não fabrica o mover, não tem uma fórmula para o mover, ele percebe. Ele tem que ter a sensibilidade, o discernimento para fazer a leitura, como a onda. Isso. Né? Você surfa na onda, né? Você entra nela, você percebe o tempo e você mergulha naquilo. Então, mover de Deus numa igreja produz gente sendo salva. Mover de Deus numa igreja traz provisão, traz recurso, traz suprimento, porque gente nascendo de novo. Gente nascendo de novo, mais gente chegando, né? Generosidade. A provisão, a suprimento, porque Deus está dando visão e Ele vai enviando o suprimento e gente sendo enviada. O mover de Deus nos espalha. A gente gosta de juntar, mas Deus gosta de espalhar. Então, o mover de Deus nos envia, né? Nos espalha. Né, seja através de um GC que vai, né, se multiplicando pela cidade, a própria igreja vai se multiplicando, os campos se multiplicando, novas igrejas vão sendo plantadas, tudo isso é fruto de mover de Deus. O que é que esse líder precisa ter, perceber, para que essa igreja continue, não apenas nesse mover de Deus, mas não apenas num momento do mover de Deus, mas isso permanecer? Primeiro é um coração grato. Eu sou grato pelo que o Senhor está fazendo. Eu sou grato pelo que Ele está derramando. E é um não privilégio. Não tem nada a ver com a minha inteligência, com a minha capacidade. É o Deus, favor é a graça de Deus, é a graça de Deus. Então, se alguém... Sempre perguntam assim, né? Certamente, o senhor já ouviu muitas vezes essa pergunta. Qual que é o segredo? Para ser servideira aqui. Se alguém souber contar o segredo, foge dessa pessoa. Porque é a obra dela, não é a obra de Deus. Isso. Né? A obra de Deus verdadeira vai além da nossa capacidade. É fruto do favor de Deus. Então tem um coração grato. E uma fome. O que faz uma igreja não experimentar mover de Deus? É estar contente e satisfeita de viver sem esse mover.
tem que ter essa bendita insatisfação. Eu sou grato, mas eu sei que há mais. O Senhor quer fazer mais. Então, o que marca o mover de Deus é a resposta que nós damos a Ele. Muito bom. Todo mover de Deus na história da igreja foi marcado por grande fome, por grande expectativa, por grande sede. E é isso que temos visto entre jovens aqui no Brasil, uma geração faminta que está se levantando pela glória de Deus, né? Pela presença do Espírito. Nós amamos uma igreja excelente, bem estruturada, um telão de LED maravilhoso, luzes, aquela estrutura, aquele ambiente. Amamos isso. Isso. Queremos que não é coopera, proibido, não tem problema nenhum, não. E coopera com o ambiente para o Espírito se mover. Mas somos igreja, permanecemos sendo igreja sem nenhuma dessas coisas. Isso. O que nós precisamos realmente é do mover de Deus. Quanto maior fome, mais derramar, mais glória, mais o liberar do favor sobre nós. Muito bom. Pedro Estrela, casado, a Naile grávida, gravidíssima, o segundo baby Estrela. Pai aí do Pedro, do Pedrinho, que é uma figura. Que ama a igreja também. Meu Deus. Ama a igreja. Que joia. Meu amigo Pedro Estrela, muito obrigado. Fico feliz. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que essa nossa conversa vai chegar aí para muita gente. Obrigado por a gente caminhar juntos. Começamos ali na mentoria, não para, somos amigos e somos igrejas parceiras. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu que agradeço, ricamente. Pastor. Deus abençoe você e espero que tenha sido bom para você e espalhe para outras pessoas. Valeu, Pedro. Muito bom. Deus te abençoe. Amém.